Olá, começando mais um vídeo do especial Setores 2016 Infomoney. Hoje vamos falar não de um setor, mas dois, né? A gente vai falar de Petrobras e Vale, setor de petróleo e mineração. A gente fez esse vídeo especial para Petrobras e Vale, porque falar de mineração aqui no Brasil tem que falar de Vale, né? A gente nem tem mais empresa, tem a Paranapanema, que é inexpressiva na Bovespa. E setor de petróleo também, tirando HRT, que até deixou de ser petróleo, e Queiroz Galvão, o foco fica todo em Petrobras. A gente percebeu que elas merecem um programa só para elas, então a gente vai fazer esse vídeo Petrobras e Vale com dois analistas que conhecem muito bem essas duas empresas, Pedro Gaudi, especialista no setor de mineração, e o Flávio Conde, que vai falar de Petrobras. Primeiramente, muito obrigado aos dois pela presença. Obrigado a vocês. Bom, vamos começar falando da melhor? É difícil saber qual é a melhor, né, para 2016. A menos pior. Bom, vamos escolher a Vale, porque a mineradora vem sofrendo, não é novidade, né, que a desaceleração da China ia impactar a Vale, e a gente quer saber como vai ser a perspectiva para a Vale, e quando a gente fala de Vale, acaba falando de China para 2016, mas antes de falar a perspectiva, explica um pouquinho como que a Vale está inserida na economia brasileira. Então, a Vale é uma das principais, uma das maiores mineradoras do mundo, né? Ela é a principal fornecedora de minério de ferro, né? Então ela tem uma importância muito grande na balança comercial do país. Logicamente, a China representa uma parcela importante do faturamento dela, já que o principal produto que ela vende é minério de ferro. Isso participa hoje com 60% do faturamento, mais ou menos. Então, logicamente, você tem as três grandes, Rio Tinto, BHP e a Vale, né, na parte de minério de ferro. E a Rio Tinto e BHP são australianas, São australianas, exatamente, só que a Vale, o foco dela é muito componentes para siderurgia, e quando você pega a BHP, por exemplo, ela tem petróleo, a Rio Tinto tem diamante, energia, não são exatamente iguais, mas as três são as grandes, né, na parte de minério de ferro. A Vale também é a principal fornecedora de níquel, né, do mundo, e tem uma participação expressiva nesse mercado de cobre também, onde ela vai crescer muito mais. Tá. Para 2016, eu queria saber as perspectivas para a Vale. Eu acho que você poderia dividir a resposta em 3 pontos, né? China, o que você espera de China para 2016, o minério, que você espera se vai cair ainda mais. Recentemente o CEO da Rio Tinto deu uma declaração que falou que muita gente está apostando no minério a $30. Ele falou que isso aí é fantasia, porque não tem como ir até 30, porque senão vai acabar com todas as outras mineradoras que não trabalham com baixo custo, que não é Vale, BHP e Rio Tinto. E também Vale, principalmente na questão da tragédia em Mariana, se dá para projetar alguma coisa, eu não sei, mas pelo menos esses 3 tópicos para 2016, como é que você está vendo para a Vale? Bom, vamos falar então primeiro de China, né? A economia chinesa está passando por um momento de transição. Isso tudo a China crescia a taxa de 2 dígitos por décadas, né? 10, 11, 12%. E o mundo mudou totalmente depois da crise de 2008. E logicamente a China, como uma grande fornecedora, não diretamente de aço para o mundo, mas em bens de capital, equipamentos, máquinas, carros, veículos e tudo mais. Então ela era uma exportadora indireta de aço. A China produz hoje um pouco mais do que 50% de todo o aço no mundo, quer dizer, ela é uma grande consumidora então de minério de ferro. A China tem essa característica, né? Minério de ferro é uma coisa que tem, em todo lugar tem a terra é feita de minério de ferro, mas a China, até pela extensão do país, da região, ela não tem reservas de minério de ferro de boa qualidade, né? É um minério de ferro muito baixo, 28% de teor de ferro. Então ela é obrigada, né, a importar minério da Austrália, ali do lado, que tem minério bom, e do Brasil, que tem minério bom. E eventualmente algum lote da Índia, que o governo está cortando um pouco esse envio lá para preservar estoques ou reservas para o futuro. Então, o que a gente tem na China hoje? Ela depende de comprar minério para fazer um blend, uma mistura de minério, até com o dela mais fraco, com esses minérios mais ricos, né? A Vale tem esse perfil de ter um minério de ferro em Carajás, por exemplo, acima dos 62% de ferro, que é o referencial de mercado, chega até a atingir 68%. Então a China tem que comprar esse minério para fazer mistura. Bom, a economia da China está passando por um processo onde ela não cresce mais a 2 dígitos, né?
Hoje a gente tem a expectativa que 7% talvez seja a última linha, né, de 2015, se ela conseguir, e a partir daí o PIB da região deve ficar nessa faixa de 6,5%, entre 6% e talvez até um pouco menos nos próximos anos, né, ou décadas. Não é um crescimento ruim, né, Pedro? Mas se tratando de um país que crescia 10% a 12%, dá inveja no Brasil, um PIB de 6% ao ano. Se você pegar uma economia que cresce a taxa de 10% por década, ela vai crescer 6%, é uma coisa fantástica ainda, né? É uma coisa fantástica. Tudo na vida é benchmark, né? Quando você vê um país crescer a 10% e começar a crescer 6%, acaba sendo ruim. Exatamente, é o referencial assusta. Bom, o que é esse modelo de transição? Como você não tem mais uma demanda no mundo hoje, né, por conta dessa crise econômica que se instalou em 2008 e ainda traz sequelas para a economia mundial, o modelo agora para a China em vez de você ser um exportador de bens, é você gerar aquela população enorme passe a consumir, né? Então a economia da China, ela tem o governo do país e tem as províncias e os governos das províncias. E tem muita gente no interior do país, em condições assim mais fracas, né, vamos dizer assim, que tem potencial de consumir, desde que a economia se volte para esse formato, né, que implica numa série de fatores, melhorar habitação, renda, uma série de coisas que tem que mudar dentro do país, que aos poucos o governo tem demonstrado que está direcionando. Por isso que a gente sempre vê aí cidades sendo construídas na China e coisas do gênero, que é justamente para suportar essa transferência desse pessoal do interior para cidades. Tem ainda uma parcela de população rural muito alta, né, Pedro? Muito alta, né? Uma população do mundo está na China. A partir do momento que essa transição for sendo concretizada, essa substituição permite uma retomada, entre aspas, aí da economia, né? E, por enquanto, o que a gente tem é que essa retração da economia lá acaba afetando os negócios de siderurgia, por exemplo. Você tem sobra de capacidade no mundo hoje, porque a demanda caiu e muitas empresas fizeram investimentos pesados. A exemplo da ThyssenKrupp aqui no Brasil, que iniciou a planta no Rio de Janeiro justamente na época que o preço do aço desandou e a demanda se arrefeceu. Então, a China vai ter que passar por um processo de transformação, não só da economia em si, com essa população que vai consumir, e aí você deixa de ter aquela necessidade de exportar, mas assim, vai ter que ocorrer um ajuste também na capacidade de produção siderúrgica da China, que, como eu falei, eles produzem mais do que 50%, e muitas das empresas de siderurgia na China são estatais, né, que esbarram numa ineficiência, principalmente tecnológica, a poluição que a gente vê na China, tudo isso tem que ser refeito. Por isso também que elas precisam de minério de ferro de alta qualidade, no caso da Vale, das australianas, porque isso gera menos poluição. Então, mesmo no cenário de desaceleração da China, a Vale ainda acaba sendo um player importante para o mercado. Sim, vai continuar sempre. A China vai sempre ser dependente do minério da Vale. Legal. Né? Partindo agora para o cenário de minério. Estamos abaixo, nesse momento da gravação, perdemos os $40, sim, que era uma região importante. Tem gente que já fala de 30, tem gente que está vendo o pior dos mundos. Sem querer dar uma de guru e acertar o número, mas você acha que a tendência é mais para queda, para alta ou para estabilidade? Então, na verdade, assim, o preço do minério de ferro, ele entrou primeiro com o enfraquecimento do preço do aço, não só na China, no mundo todo, né? A demanda esfriou, o preço está caindo, então, logicamente, as siderúrgicas começam a reduzir produção. O último dado de produção na China caiu 3%, parece pouco, mas para quem produz mais de 50% é muita coisa. Então, essa redução também afeta o preço do minério, né? E, logicamente, como você tem siderúrgica, os estoques na China cresceram muito com os preços mais baixos, né? E a gente está tendo um movimento que não deve durar muito e até acelerou essa queda, né? A gente chegou a falar aqui em novembro que o preço do minério de ferro ele conseguiu um piso de $56 e permanecer por aí por um bom tempo. Só que junto com esse enfraquecimento do preço do aço e logicamente vai para o preço do minério e o excesso de oferta no ano de 2015, onde as 3 grandes mineradoras buscando ganhar fatia de mercado e buscar produção de minas de baixo custo, até para concorrer com essas outras novas que estavam entrando, ou médias, né?
esses 120 milhões de toneladas representou um adicional de 10% da expectativa de volume vendido em 2015. É muita coisa, isso você afeta a relação oferta e procura. Então você já tem a questão do preço do aço caiu, você tem excesso de oferta e você tem movimentos pontuais. Isso não pode se dizer que isso se perpetua porque não tem o menor sentido, mas algumas siderúrgicas, diante da fraqueza de mercado, desovando estoques do próprio minério de ferro a preço baixo, o que levou os 56, que ficou em novembro num piso aceitável, para menos de $40 no final de 2015. O que a gente entende? 38 dólares, $40. Se você olhar um custo final de minério, partindo da mina no país, Brasil ou Austrália, enfim, chegando na China numa faixa de 31, 35 dólares, você percebe que a margem é muito, muito pequena, né? Então, eu não posso dizer que 38 dólares, 40 dólares é o piso. Pode cair mais, até porque esses movimentos pontuais de venda acabam afetando. A gente está vendo isso nesse momento agora. Agora, todos esses estudos que eu tenho acompanhado, é lógico, sempre tem aquele consultor ou aquele visionário de preço a 30 dólares, 35 dólares. Eu acho que não tem o menor sentido a gente falar isso se o custo para entregar na China é 35 dólares. Né? Não teria sentido. Porque então, ninguém vai produzir a 30 eu não vou vender com prejuízo. Então, é melhor fechar a empresa do que... É melhor parar, né? Deixa nascer mato em vez de tirar o minério. Então, eu acho que a gente está perto de um momento de inflexão no preço do minério, mas também não dá para dizer que isso vai voltar para os antigos 100 dólares. Não podemos imaginar isso, porque a realidade do mundo é outra, a realidade da China é outra. E eu acho que um estudo muitos consultores desse mercado, eles entendem que 50 dólares é um preço referencial bom. Tanto que a gente tem trabalhado com esse número na What's Call desde o começo de 2015. Né? E a gente permanece com essa visão, porque 50 dólares é um preço que não atrai novos entrantes, mas ao mesmo tempo permite que as grandes tenham uma margem ainda satisfatória. Então, a própria Vale, nesses últimos eventos que ela fez em Nova York e Londres, ela citou 50 dólares como o preço médio esperado para 2016. Eu acho que a gente dá para trabalhar com essa visão de 50 dólares, mas o 2016 ainda se inicia muito problemático pela própria conjuntura da própria China, né? Os dados de balança comercial, os indicadores continuam mostrando uma fraqueza na economia, e isso gera impacto nos preços das commodities metálicas, e o minério de ferro, apesar de não ser uma commodity pura, né, porque ela não é negociada na Bolsa de Londres, ainda assim ela acaba sendo contaminada. Então, o preço do minério de ferro referencial continua sendo 50 dólares na minha visão, mas ele deve ser alcançado ao longo de 2016. Eu diria que o ano de 2016 para o preço do minério de ferro ainda vai ser um pouco sofrível. Tá. Para fechar então o call de Vale, a gente já falou que China é a desaceleração, mas é a vida, é o que o mercado já está esperando. Minério está com uma cara ainda de mais sofrimento do que de esperança, mas é muito difícil projetar isso aí. E então, para fechar o call de Vale, Samarco. Vamos falar de Samarco. Não sei o quanto que dá para pôr no preço ainda, com base nas informações que a gente tem, mas o quanto que o investidor tem que ter de noção para acompanhar o noticiário, o tamanho que isso pode impactar na Vale. A Vale já até anunciou que o impacto para ela em 2016, considerando a correia que foi afetada, os 9 milhões de toneladas que não vão ser produzidas em 2016, o teórico dividendo que a Samarco entregaria para a Vale, isso vai gerar uma perda em 2016 de 1,4 bilhão de reais. Né? Até parece pouco, né? Quando a gente olha os números que se fala de multas e coisas do gênero. Né? Inclusive, faz o que recentemente, uma coisa recente, né, do acidente, e já surgiram rumores de multa de 20 bilhões de reais. Entraram com uma ação recentemente. Então você começa a perceber que são movimentos que começam a surgir de todos os lados. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal quer multar a Vale. O pessoal de Minas Gerais e Espírito Santo quer multar a Vale. Então, o que acontece é assim, isso tudo vai para briga na justiça, né? Isso briga na justiça. O que a Vale fez prontamente com o acidente é anunciar a criação de um fundo, né, que eles não citam valor, que vai ser encabeçado pela Vale, a BHP e a própria Samarco, para recuperar toda aquela região afetada. É lógico, tem um risco de imagem que
não é nada bom, né, para nenhuma nem para outra empresa. Então o que acontece eles vão recuperar, já tem estudos ambientais que dá para recuperar o rio em pouco tempo entre aspas, né? Isso vai demorar 10 anos, mas assim você vai ter que plantar toda a floresta, toda a mata ciliar do rio, para as nascentes voltarem, e você tratar esgoto e coisas do gênero, porque esse rio, o Rio Doce, ele tem mais de 800 quilômetros, ele pega o Governador Valadares, pega várias cidades, e logicamente ali vai ter dejetos que são jogados aí no rio, né? Então, assim, vai ser feito esse trabalho, eu entendo que a Vale, para ela recuperar isso, é uma condição fundamental, né, até para a imagem, mas vai demorar um tempo, né? Uhum. E a Samarco, eu entendo que a Samarco volta, sim, a operar, deve entrar talvez no segundo semestre de 2016, se tudo der certo. Como ela poderia voltar, a mina vai ser um pouco mais problemático, porque a mina está do lado da barragem que estourou. Então, até se definir quais foram as causas do acidente, por que aquela barragem estourou e tudo mais, a mina vai ficar em compasso de espera. Agora, as pelotizadoras da Samarco, elas ficam no Espírito Santo, né? Então, elas são... o que era feito? O minério de ferro retirado da mina da Samarco em Mariana, que naquela região, era transportado para o Espírito Santo, onde as pelotizadoras faziam o trabalho de gerar o produto. As pelotizadoras não foram afetadas, elas podem voltar a operar desde que ela tenha suprimento de minério de ferro, que pode ser até na própria Vale, né? Eu acho que a Samarco, ela voltaria no primeiro momento nessa condição. E aí, é um ponto que todos falam, é que a sociedade vai decidir se a mina volta ou não, por causa de todo o efeito, né? Vidas humanas perdidas, destruição da vida do rio. Não dá para negligenciar o risco de imagem. A gente pode até olhar outro exemplo na Bolsa. A gente está acompanhando o BTG Pactual, que parecia ser um banco super sólido, e apenas com a prisão do presidente, a ação já perdeu metade do valor de mercado em questão de semanas, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque de tempos em tempos vão surgir essas novas tentativas de multas bilionárias em cima da Vale, e isso vai afetar as ações da BHP, como vai afetar as ações da Rio Tinto. Então, assim, é complexo, esse acidente é muito complexo, ele foi o pior acidente ambiental do Brasil. Logicamente a Vale não vai querer carregar esse prêmio, né, nas costas, ela vai querer mudar isso, e para mudar isso demora. E tem outros fatores ainda. E se a Samarco não conseguir sobreviver? Se ela não conseguir sobreviver, além da a Vale, a BHP teria que arcar com a dívida dos bondes que ela tem, 10 bilhões de reais. Então você já tem mais 5 bilhões de um lado ou 5 bilhões do outro. Então, já tem 1.400 bi perdido, já anunciado, você pode ter um potencial de mais 5, e eventualmente essas multas que estão sendo anunciadas de 20 bilhões, seria mais 10. Então, assim, ainda é muito cedo, mas assim, vai ter impacto, sim. Eu acho que a Vale está vivendo o pior dos mundos dela, da história dela. É uma nuvem negra em cima da empresa. É quase que a tempestade perfeita, né? Dá até para falar que a tempestade perfeita era meio que esperada, os eventos que aconteceram. No caso da Vale, ninguém esperava essa tragédia. Essa marca foi uma tragédia. Então, veio a tempestade perfeita junto com o cavalinho. Na verdade, é uma enxurrada. Foi uma enxurrada mesmo que a Vale levou. Gente, não, só para concluir, então, acredito que você não deve estar recomendando a compra da Vale, já que o cenário está tão incerto. Não, eu acho que o risco é muito amplo para se posicionar. A gente precisa ter mais clareza, e a Vale primeiro precisa sair dessa fase que... Querendo ou não, o preço da ação reflete a perspectiva futura, né? E nesse caso a gente não está vendo uma perspectiva nem boa nem ruim, né? O problema é que são dois mundos que podem aparecer lá na frente. A Vale tem um mundo perfeito, eu acho que ela sai desse ciclo. 2018 é o ciclo perfeito dela. Até lá... Era até o ponto que eu ia tocar. Todo mundo fala do... 18 ou 17? 18. Que em 2018 comece em ter atividade o S11D, certo? Na verdade, assim, não. A S11D, eu entendi o que o Flávio falou. A gente tem que olhar assim, 2016 vai ser um ano difícil, porque ela ainda tem que finalizar o projeto S11D, para quem não sabe, é o aumento da capacidade de Carajás até 90 milhões de toneladas, que já está, eles já estão vendendo minério de ferro, mas é um volume de 30, porque ela vai chegar nesse volume de 90 milhões ao final de 2016. Ou seja, bacana, você vai aumentar 90 milhões, sim, mas ela vai reduzir
a produção de minério, inclusive de Minas Gerais, de alto custo. Quer dizer, ela está trocando minério de custo baixo, de custo alto para custo baixo, justamente para sobreviver ou surfar, que eu diria entre aspas, né, num ambiente de preço baixo de minério. 2017 é o ano onde ela não vai ter aquela pressão de caixa ou necessidade por conta de Carajás, porque ela já acabou o projeto. Então aí vai a continuidade da limpezas, ou seja, 2017 ela tem que começar a vender ativos que não tem mais foco. Por exemplo, a Argentina, a planta de fertilizante da Argentina tem que ir embora. Você não vende isso do dia para a noite, mas assim... Então, potencialmente 18 pode ser o ano. 2018 vai ser o ano porque ela vai estar limpa, né? Ela vai estar limpa. A pergunta que eu ia fazer para finalizar o assunto Vale tendo em vista os preços atuais da ação, agora recentemente a ação bateu 9,50 na bolsa, patamar historicamente baixo para a ação. Vale a pena encarteirar esperando 2018 ou é melhor esperar uma melhora do cenário? Eu acho que é melhor esperar o cenário, né? Eu acho que porque mesmo que ele compre um pouquinho mais caro, pelo menos ele compra na certeza, né? Exatamente. Eu vou comprar 9,90. Opa, tá 9,50. Opa, tá 9. Então você vai acabar fazendo custo para baixo, né? Então, assim, querendo ou não, uma queda de 10 para 9 é uma queda de 10%, né? Não é, parece pouco no valor físico, mas a percentual é grande. Né? Eu diria assim, cada situação é diferente uma da outra. Quem já tem a Vale a 12, a 15, ele tem que ter a noção que isso só vai voltar a esses níveis de preço lá na frente, né? E quem não está no papel, entrar agora é muito arriscado, então espera, porque a sinalização ainda não é para entrar, não dá para dizer, opa, chegou no fundo do poço. Não, nem para o minério, nem para o preço da ação. Então, ficar fora, quem não está com o papel, fica fora. Legal. Bom, finalizando o Vale, vamos agora falar de outra empresa. Não está com tanto problema, né, Flávio? A Petrobras não está com tanto problema. A dupla do Otiscol, Flávio Conde e Pedro Gaudi, acompanham muito bem as duas blue chips da Bolsa. Agora de Petrobras, primeiro, explica para o pessoal como que a Petrobras está inserida na economia brasileira. Bom, Petrobras é fácil, né? Todo mundo percebe, inclusive melhor do que a Vale, porque ela que fornece o combustível e energia para o país inteiro. Ela não só produz, vende e até importa gasolina e diesel, mas ela também vende nafta, que é matéria-prima para a indústria petroquímica. Ela vende a querosene de avião para as empresas de aviação, não só Gol, TAM, mas como as estrangeiras que passam pelo Brasil, mas a Azul. Ela tem empresas termoelétricas. Por que ela tem empresa termoelétrica se ela é uma empresa de petróleo? Porque quando você extrai o barril de petróleo, de lá sai gás também. Esse gás, o governo pediu lá atrás, em 2002, para a Petrobras, que era muito rica na época, hoje não é tanto, para ela montar essa termoelétrica e usar o seu próprio gás. Quando precisar, como está precisando agora em 2015, provavelmente em 2016, aciona essa termoelétrica e o gás já está lá. Então, é uma empresa que tem vários setores da economia, é super dependente. Esse é o lado bom, ela deve contribuir para cerca de 5% do PIB brasileiro, pegando toda a cadeia. O lado ruim é que o governo controla o preço da gasolina e do diesel, não é um preço livre. Os outros derivados são todos livres, o GLP, que é o gás de cozinha, também é controlado, mas a nafta, a querosene de avião, ela é livre, ela vai junto com o mercado. Mas tem esse lado negativo. Quando você investe em Petrobras, você tem que pensar que o preço dela é controlado pelo governo. Bom, agora olhando para a perspectiva de Petrobras, aproveitando para falar um pouquinho de perspectiva de petróleo, mas antes eu queria deixar dois pensamentos no ar, que são de um gestor que, uma entrevista que eu fiz acho que em 2010 e ainda é muito recente, foram duas frases que ele falou. Primeiro que eu nunca compraria ação
cujo acionista não busca maximizar o retorno Sim. do acionista. É o caso Cujo controlador não busca maximizar o retorno. É o caso da Petrobras e Eletrobras, E todas as Brás. fundamentalmente. E outro pensamento é, eu nunca investiria numa ação da Petrobras, porque a empresa é tão grande, que é muito difícil você mensurar o quanto que ela está bem precificada. Porque ela não é só uma empresa de petróleo, ela também faz energia, faz termoelétrica, tem exposição aqui, na África, na Argentina. Então, são duas considerações que até nos dias de hoje são muito recentes, né? Mas, em cima disso, como é que você está olhando Petrobras para 2016 e como você está olhando o principal ativo dela, o petróleo? Tá, em primeiro lugar, o petróleo, parecido com o minério de ferro, um ficou com ciúmes do outro, foi vendo qual que cai mais, né, Pedro? A questão é a seguinte, o problema do petróleo é parecido com o problema do minério, é um excesso de oferta. A oferta não se adequa à demanda. A demanda de petróleo no mundo, ela está crescendo muito pouco e a oferta está crescendo mais. Por que o petróleo veio de 100 dólares, 120 dólares para o nível de 40 dólares? Porque os Estados Unidos descobriu o xisto, com um nível de preço em torno de 60 dólares, e você tinha também várias petrolíferas não eficientes, que com petróleo a 100 dólares, o custo dela é 70, 80, ela entrou. Aí a Arábia Saudita, através do OPEP, resolveu aumentar a produção para baixar o preço e tirar a competitividade do xisto e tirar essas petrolíferas pequenas. Ou seja, para eles era melhor diminuir o preço do principal produto para tirar possíveis concorrentes e aí ter uma margem melhor do que deixar assim o xisto entrar no mercado. Exatamente. E por que a Arábia Saudita e o OPEP fez isso? Porque o custo de produção do cartel é o menor que tem. Na Arábia Saudita você tem petróleo lá que sai a 2 dólares. Você pisa lá e sai. Então, para eles, o 40 dólares ou 50 dólares é muito pouco. É muito pouco não, é um preço razoável, eles têm rentabilidade. Só que isso não ocorre com as petrolíferas. As petrolíferas têm custos maiores e não foi só a ação da Petrobras, várias ações de petróleo no mundo caíram bastante esse ano. Agora, ainda ao preço, né? Se os 40 dólares são piso, ou se 30 dólares é piso, a gente não tem como afirmar que vai parar de cair em 35 ou vai parar de cair em 30. O que está errado, a meu ver, é o OPEP insistir em não baixar a produção. Não sei se vocês concordam com isso, mas diferente do minério, né, Pedro? Porque o minério está diretamente relacionado ao quanto a China está crescendo. Sim. Agora, dá a impressão do petróleo que parece que tem alguém lá na OPEP que gira a torneirinha e fecha a torneirinha quando bem entender, né? Até uma frase recente do ministro, acho que é iraniano, não sei, que falou, se Estados Unidos não tem teto de produção, a Rússia não tem teto, por que eu tenho que ter teto para produção? E abriu a torneira e o preço despencou. Exatamente. Então fica um pouco de incerteza, não é? Fica muito mais uma tensão geopolítica do que uma questão econômica, né, Flávio? Sim, e a gente percebe que é um jogo que é parecido um pouco com o minério de ferro, mas é pior, do tal do perde-perde. Eu produzo mais, o preço cai mais, aí o outro vai, produz mais, cai mais, está todo mundo perdendo e o acionista também. Então, não esperem para 2016 uma recuperação forte do preço do petróleo. O que pode ocorrer é ter um surto de sanidade na OPEP e nos Estados Unidos e na Rússia, e eles diminuírem um pouco a produção para o petróleo não ir na direção dos 30 e voltar na direção dos 50. Agora, Deus queira que não, mas tensão geopolítica pode aflorescer um conflito bélico entre alguns países, como a gente já está vendo nesse final de ano, muita tensão por causa dos atentados terroristas que vem acontecendo. Isso tudo tem que ficar no radar também, porque pode impactar o preço do petróleo, né, Flávio? Pode impactar, mas eu chamo a atenção para os eventos, para os ataques terroristas
de Paris, naquela semana pós-ataque, e o pessoal a retaliação da França e dos Estados Unidos na Síria não fez o preço subir. Por quê? Porque mesmo com antigamente não, tinha ataque, subia 5, 10 dólares em uma semana. Hoje em dia a produção, o desbalanceamento está tão grande que nem mesmo a tensão tem feito, não vai produzir mesmo, não tem feito. Entendi. Bom, então para finalizar a Petrobras, qual a sua recomendação para a Petrobras, para o investidor em 2016? Então, lá no WhatCall a gente tem uma visão negativa de Petrobras. Eu lembro que quando chegou a R$ 8,00 em janeiro do ano passado, quando a graça ia sair, não ia sair, ninguém imaginou que quase um ano depois, em dezembro, a gente ia estar abaixo de R$ 8,00 a Petro 4. Então isso daí é uma coisa a se pensar. Não quer dizer que porque Petrobras está 7,50 ou 7 ou 6 que é para comprar. Eu lembro o seguinte, a Petrobras, quando você compra, você está comprando valor de mercado e dívida. Ela está com uma dívida hoje líquida em torno de 400 bilhões de reais e com valor de mercado em torno de 100. Então, não está 100 bilhões, não está 7 ou 7,50. Na verdade, está 500 bilhões o custo da Petrobras. Olhando por essa ótica, o preço de mercado quase que não mudou, né? Quase que não mudou, porque isso é o tal do EV que a gente chama, o valor de mercado mais a dívida líquida. Aí você tem que comparar esses 500 bi com uma geração de caixa de 80 bi. Está cotado a 6 vezes e pouco. 6 vezes e pouco é histórico. Então ela está bem precificada. Por mais que tenha caído, ela está no preço, né? Ela está no preço. A gente vai continuar com recomendação de venda. Eu só vejo um fator em 2016 que pode reverter a tendência da Petro ficar abaixo dos R$ 8,00. Esse fator se chama saída da presidente Dilma. Famoso impeachment. Famoso impeachment. Se ela for realmente impedida, muda o cenário, porque o PT tem uma influência muito grande na Petrobras. Uma das coisas, tem duas coisas negativas muito grandes, ex-Lava Jato. Primeiro, eles não deixam o preço da gasolina e o diesel subir. Segundo, eles investem muito e a empresa precisa preço de gasolina e diesel mais alto para receitar mais, e ela precisa menos investimento para ter caixa para reduzir a dívida. Melhor, mais desinvestimento. Mais também. desinvestimento, exatamente. E que está muito difícil. Você vê, o Bendini entrou e até agora nada. Até porque para vender ativo, quando você está vendo um vendedor desesperado, você vai esperar o melhor preço. E ainda o petróleo caindo. E até os artifícios que o governo podia utilizar de vender para algum parceiro, utilizar alguma parceria, sei lá, via BNDES, essas instituições também estão com problemas, né? Exatamente. Então o dinheiro acabou, né? A fonte secou e fica um pouco complicado para a Petrobras. Bom, então o call para as duas principais, eu vou até falar já as duas ex-blue chips da Bolsa Brasileira, porque já por muito tempo era a Petrovale, né? E hoje a gente já vê no Ibovespa a composição, já estão lá, já deixaram de ser as 5 maiores, daqui a pouco vai para o top 10 e cada vez mais para baixo. Eu diria que elas seriam hoje uma red chips, seria uma empresa vermelha, porque só cai. Só cai. E como é que então, vamos cravar 2016, ficar de fora, no caso de Vale, esperar um pouco passar essa tempestade perfeita que a gente desenhou aqui, e no caso de Petrobras, uma mudança de governo pode gerar um trigger positivo para o investidor. Só se tiver impeachment. Fora isso, é para baixo. Tá bom. Bom, muito obrigado, Flávio Conde, Pedro Gaudi, da WhatCall. Muito obrigado pela análise. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos vídeos do especial 2016 Setores da Bolsa. Até lá.